A doença de Alzheimer é a principal causa de demência no mundo e a doença neurodegenerativa mais prevalente. Você sabe me dizer todos os seus sintomas, causas e fisiopatologia? Se é isso que você quer saber, é só assistir o vídeo até o final que eu vou te falar tudo em detalhes. O meu nome é Rafaela Rocha, eu sou professora e mestre em neurociências e o tema do vídeo de hoje é a doença de Alzheimer. Estamos em fevereiro de 2024 e Fevereiro Roxo é a campanha de conscientização da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, como eu disse no começo do vídeo, é a doença neurodegenerativa mais comum no mundo. Então vamos começar por aqui. O que é uma doença neurodegenerativa? Uma doença neurodegenerativa é uma doença em que há morte de neurônios. Os neurônios são as principais células do sistema nervoso, ou pelo menos as mais conhecidas. E esses neurônios, eles não são substituídos durante a nossa vida. Então, o que acontece é que quando há morte desses neurônios, eles não podem ser, os outros neurônios que estão ali perto não vão se proliferar e gerar novos neurônios, como por exemplo o que acontece na nossa pele. Se a gente tem uma lesão na nossa pele, uma morte de células, as células que estão em volta vão se proliferar e vão substituir facilmente aquela célula perdida. Mas isso não acontece na doença de Alzheimer nem em nenhuma outra doença neurodegenerativa, porque depois que há a morte do neurônio, não tem como a gente recuperá-lo. Por isso, as doenças neurodegenerativas geralmente são progressivas e não têm cura. Ser progressiva significa que ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, a doença vai se agravando, vão aparecendo novos sintomas, os sintomas que já existem vão piorando e a gravidade da doença só aumenta. Bom, eu acho que a maioria de vocês deve conhecer a doença de Alzheimer como aquela doença em que as pessoas perdem a memória. Sim, a perda de memória recente é um dos sintomas da doença de Alzheimer. Porém, a doença ela é caracterizada por um declínio cognitivo progressivo. O que isso quer dizer? Existe sim essa perda de memória recente, porém isso é apenas um dos sintomas da doença. Então vamos falar logo dos sintomas. Então o primeiro deles, como eu já disse, é a perda da memória recente. Então a pessoa começa a se esquecer de coisas que ela ia fazer nesse momento. Então ela tá fazendo o almoço e esquece o fogo ligado. Ela vai sair e esquece onde guardou a chave. Às vezes ela sai de casa e esquece o que ela foi fazer fora de casa. Ou numa conversa ela repete a mesma pergunta várias vezes. Então isso é característica de perda de memória recente. E esse sintoma de perda de memória recente, eles são muito bem mostrados no filme Para Sempre Alice, que eu recomendo fortemente se você quer entender esses sintomas da doença de Alzheimer. Como a doença de Alzheimer é caracterizada por esse declínio cognitivo progressivo, os outros sintomas vão incluir lentidão dos pensamentos, dificuldade de fazer tarefas cognitivamente complexas, que envolvem raciocínio basicamente. Disfunções na linguagem, então a pessoa vai ter dificuldade para se comunicar, tanto falando quanto escrevendo. Então ela pode ter dificuldade de falar palavras erradas, escrever palavras da forma errada, dificuldade para reconhecer faces e objetos. E não só isso, muitas vezes ela tem dificuldade de lembrar como utilizar um objeto. Então, às vezes, ela pega o objeto e ela não sabe como manusear aquele objeto, como utilizar aquele objeto. Alterações da personalidade, da capacidade de julgamento, depressão, apatia, então alterações do humor são bem comuns também na doença de Alzheimer, já que isso tem a ver com as áreas do cérebro que a doença afeta. Então, a gente já falou dos sintomas, então falta a gente falar da causa, a etiologia da doença e a fisiopatologia. Em relação às causas, quem descreveu a doença pela primeira vez, há mais ou menos 116 anos atrás, foi um pesquisador e psiquiatra chamado Alzheimer. Por isso a doença leva o seu nome. Apesar da doença ter sido descrita há mais ou menos 116 anos atrás, ela teve um aumento expressivo na população após os anos 80. E isso tem a ver com o principal fator de risco para a doença de Alzheimer, que é o próprio envelhecimento. A doença de Alzheimer ela é mais comum após os 65 anos e a chance de desenvolver a doença aumenta muito após os 85 anos de idade. Então, por isso ela teve esse aumento expressivo depois dos anos 80, que é quando a gente teve o aumento da expectativa de vida, e ela é mais comum em mulheres, que geralmente têm uma expectativa de vida maior que os homens.
Então, em relação às suas causas, a doença de Alzheimer, ela é uma doença multifatorial. Isso quer dizer que são múltiplos fatores que estão correlacionados à sua causa, ao seu aparecimento. E dentro dessas causas, a gente tem fatores genéticos e ambientais. Dentre as causas genéticas, já foram identificados mais de 40 genes em que pode haver uma mutação e levar ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer genética, ela também pode ser chamada de doença de Alzheimer familiar. E aí ela tem uma diferença dos outros casos, que é, nesse caso da doença de Alzheimer familiar, ela vai atingir pessoas por volta dos 40 anos, que é o que a gente chama de doença de Alzheimer de início precoce. Mas na grande maioria dos casos, a chance de desenvolver a doença aumenta após os 65 anos de idade, e esse aumento, ele aumenta significativamente após os 85 anos de idade. Dentre esses fatores relacionados ao estilo de vida, nós temos alguns fatores de risco que estão associados à doença de Alzheimer, que são principalmente fatores de risco vasculares, como hipertensão, diabetes, dislipidemia e tabagismo. Então, todos esses fatores contribuem para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, isso quer dizer que a prevenção, ela inclui um estilo de vida saudável. Então, você cuidar da sua saúde de forma geral e evitar essas doenças que são fatores de risco para o desenvolvimento do Alzheimer. Então, falamos dos sintomas e das causas da doença de Alzheimer. Vamos então para a fisiopatologia. Quando uma das pacientes do Alzheimer, aquele primeiro pesquisador que descreveu a doença pela primeira vez, morreu, ele analisou o tecido cerebral dela e verificou que haviam algumas placas ali dentro daquele cérebro causadas pelo acúmulo de proteínas, e até hoje essas placas são marcadores da doença de Alzheimer. Mas quais são todas essas características fisiopatológicas da doença de Alzheimer? A primeira delas é a atrofia cerebral. Então, como a gente tem morte de neurônios na substância cinzenta, o que acontece é que o cérebro ele fica menor, ele literalmente atrofia, porque a gente tem ali morte de células. Então, a célula que morreu, ela vai murchar, vamos dizer assim. E essa atrofia, ela acontece de forma difusa no cérebro, mas principalmente no lobo temporal, que é onde ela começa. A gente também tem uma neurodegeneração vascular, então os vasos, que são muito importantes, já que eles é que nutrem as células, eles também sofrem degeneração, e também essa degeneração, nesse caso, acontece também pelo acúmulo de placas, que são as mesmas placas que levam à morte dos neurônios. À medida que essas placas vão se acumulando, a primeira coisa que elas fazem é levar a alterações no funcionamento do neurônio. Então, a gente tem uma alteração das sinapses. A sinapse, que é a comunicação entre as células do sistema nervoso, ela não vai acontecer de forma correta. E aí, após a gente ter essa alteração da sinapse, é que a gente vai ter essa alteração na morfologia, no formato dessas células cerebrais. Essas placas, elas são formadas por principalmente dois tipos de proteínas, que é a proteína beta-amiloide. Essa proteína beta-amiloide, ela vai se depositar do lado de fora dos neurônios. Tanto que quando aquele neurônio morre, alguns pesquisadores, eles descrevem que ele fica como se fosse um túmulo daquele neurônio, porque imagina que aqui está o neurônio, aqui dentro, aí fora se juntou, formou aquela placa de proteínas. A proteína, ela não sai dali, então quando o neurônio morre, a placa continua ali. Então eles chamam essas placas de túmulos de neurônios. E dentro do neurônio também temos o acúmulo de placas de proteínas, porém ali dentro a gente tem a proteína tau, acúmulo de emaranhados, de proteína tau. Então do lado de fora nós temos a proteína beta-amiloide se acumulando, e do lado de dentro, que alguns autores acreditam até que é uma consequência do acúmulo de fora, então o acúmulo da beta-amiloide estimula o acúmulo da proteína tau dentro da célula. Então essas são as principais características da doença, as principais características histológicas da doença. Mas a questão aqui mas então o que leva a esse acúmulo de proteínas? Porque o acúmulo de proteínas faz com que o neurônio pare de se comunicar, vai ter uma alteração dessa sinapse. A alteração dessa sinapse vai alterar todo o funcionamento do neurônio, que lá no final vai levar à morte daquele neurônio. Então a questão é, o que leva a esse acúmulo de proteínas? Aí nós temos
várias e várias e várias hipóteses sobre o que leva a esse acúmulo de proteínas. Eu vou citar 4, que são as principais, mas existem várias outras. E por que nós temos tantas hipóteses sobre o porquê do acúmulo dessas proteínas? Porque, na verdade, a gente não sabe qual delas, né, se existe uma só que vai explicar todo o processo ou se realmente todas elas, né, cada uma delas vai explicar uma parte desse processo. E todas elas estão de alguma forma conectadas. A gente não sabe qual delas é o início de tudo, o porquê desse início de tudo, mas todas elas explicam algum aspecto desse acúmulo de proteínas. Eu vou começar com a mais antiga, que é a hipótese colinérgica. De acordo com essa hipótese colinérgica, todo esse acúmulo começa com uma disfunção do sistema colinérgico, que é o sistema de liberação de produção e liberação de acetilcolina, que é um neurotransmissor. E por que eles pensaram nesse sistema colinérgico? 2 motivos. O primeiro deles é que a acetilcolina ela está relacionada, ela está envolvida nos circuitos de processos de aprendizagem e memória. E a doença de Alzheimer é caracterizada justamente pela perda dessa capacidade de formar memórias. E o segundo motivo é que eles perceberam que no córtex dos pacientes com a doença de Alzheimer, a gente tem uma diminuição tanto de uma enzima, a colina acetiltransferase, que participa da produção da acetilcolina no hipocampo e no córtex, e também uma diminuição da quantidade de neurônios colinérgicos no núcleo basal de Meynert. Então, resumindo, a acetilcolina é o neurotransmissor que participa dos processos de aprendizagem e memória. E a enzima que produz a acetilcolina e os neurônios colinérgicos estão diminuídos nos pacientes com a doença de Alzheimer. Então, a hipótese é, quem está causando esses déficits na memória e aprendizagem nos pacientes com a doença de Alzheimer é esse sistema colinérgico. E outra coisa que eles perceberam é que quanto menor a quantidade de neurônios colinérgicos e da enzima que produz a acetilcolina, maior é a gravidade dos sintomas naquele paciente. Então, por isso, eles fizeram essa correlação. Então, essa é a primeira hipótese, que é a hipótese colinérgica. São 4. Então, vamos para a segunda. A segunda hipótese é a hipótese glutamatérgica. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do nosso sistema nervoso. Então, se a gente pegar todos os neurotransmissores que temos no nosso encéfalo, no nosso sistema nervoso, 95% desses neurotransmissores serão formados, né? Esses 95% são formados de glutamato e GABA. Glutamato é o principal excitatório e GABA é o principal inibitório. Essa hipótese surgiu porque os pesquisadores perceberam que quando a gente tem um excesso da estimulação dos receptores de glutamato, a gente também tem um excesso da liberação de cálcio. E o cálcio causa a despolarização dos neurônios. E esse excesso de despolarização da célula leva à estimulação de processos de apoptose, que levam à morte celular. Então, o que eles concluíram é que o excesso de estimulação do glutamato, então o excesso de estimulação glutamatérgica, tem um efeito tóxico no neurônio, que é um efeito que eles chamaram de excitotoxicidade, que é um efeito tóxico causado pelo excesso de excitabilidade. Então, essa é a ideia, né, por trás dessa hipótese glutamatérgica. A terceira e mais conhecida é a hipótese da cascata amiloide. Então, como eu já disse no começo do vídeo, uma das proteínas que se acumula de fora do neurônio é a beta-amiloide. A ideia por trás dessa hipótese é que tanto a proteína beta-amiloide quanto os produtos da sua degradação, da sua clivagem, eles têm um efeito tóxico no cérebro, levando à morte dos neurônios, que levam à formação de placas que, consequentemente, levam à morte dos neurônios. Além disso, acho que a parte mais legal dessa hipótese é que em estudos in vitro, deixar bem claro isso, em estudos in vitro, a proteína beta-amiloide, ela tem um efeito de inibir o que a gente chama de LTP. LTP é o que a gente chama de potencial de longa duração. E o LTP é o que faz o processo de consolidação das nossas memórias. Então, o que faz uma memória de curto prazo se tornar uma memória de longo prazo um dos processos é o LTP, que é esse potencial de longa duração. E
a proteína beta-amiloide que se acumula nos neurônios de quem tem doença de Alzheimer inibe esse processo. Então isso seria a causa de não conseguirem formar memórias de longo prazo. Além disso, tem aquela questão que eu também já comentei, que a proteína beta-amiloide o acúmulo da proteína beta-amiloide é a causa do acúmulo dos emaranhados intracelulares da proteína tau. Então, o acúmulo da beta-amiloide fora da célula leva ao acúmulo da proteína tau dentro da célula. E o acúmulo dessas duas proteínas dentro e fora da célula levam a alterações na funcionalidade e morfologia dos neurônios, que vai culminar na morte desse neurônio e, consequentemente, a atrofia do cérebro das pessoas atingidas, né, pela doença de Alzheimer. E por último, nós temos a hipótese do metabolismo da glicose. Provavelmente vocês já ouviram falar que a doença de Alzheimer também é conhecida, pelo menos por alguns pesquisadores, ela é chamada de diabetes tipo 3. Por que isso acontece? Essa história ela começou com um estudo em Roterdã, com mais de 6.000 idosos, e eles perceberam uma correlação positiva entre a presença da diabetes do tipo 2, diabetes mellitus, com o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então eles perceberam essa correlação e pensaram, olha, deve ter alguma coisa, né, em comum nessas duas doenças, e começaram a pesquisar. E em 2005, uma pesquisadora, até foi ela que apelidou a doença de Alzheimer como diabetes tipo 3, ela percebeu que a presença, né, desse excesso da proteína beta-amiloide pode levar a uma resistência insulínica nos neurônios. E isso gera um sistema de retroalimentação de neurodegeneração, onde a resistência à insulina leva ao acúmulo de beta-amiloide e a beta-amiloide leva à resistência à insulina. Então isso seria, né, uma das causas da doença de Alzheimer. Por isso essa relação com a diabetes, e vale lembrar que a diabetes está lá dentro dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, essas foram as 4 hipóteses sobre a doença de Alzheimer que eu quis falar. Existem várias outras, se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo respondendo perguntas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Curtam, compartilhem e deixem aqui nos comentários mais dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Até mais!